Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura Sagrada no Salmo 19. Salmo 19, irmãos. Hoje é o segundo domingo do mês, igreja. Seguindo então a sequência das nossas agendas de exposição, nós vamos expor nessa manhã e à noite o Salmo 19, no livro dos Salmos, onde nós paramos na última exposição. Diz assim, irmãos: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Rocha nossa e Redentor nosso, nós nos achegamos a Ti, Senhor, clamando que o Senhor nos ensine e que a Tua glória seja manifesta diante dos nossos olhos, Senhor. Não a manifestação, Senhor, carnal, mas a manifestação que vem da Tua palavra, Senhor, para regozijo da nossa alma, para alimentação, Senhor, do nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Nos conduz, Senhor, na Tua palavra. Que Teu Espírito nos ilumine o entendimento, aqueça o nosso coração, transforme, Senhor, o nosso ser e reforme, Senhor, as nossas ações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era pequeno, criança, eu acho que eu não sou o único nessa situação, quando eu me via numa ocasião em que estava prestes a receber a devida paga por algum crime familiar chamado desobediência aos pais, e na época não era disciplina como a gente crê, era cinturão mesmo. Eu lembro que um dos recursos que eu usava, e era verdadeiro em alguns casos, obviamente, era: pai, mãe, eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que o Senhor não queria que eu fizesse isso. E em alguns casos dava certo, né? Porque mesmo sem instrução no direito, é um recurso que está no nosso coração. Se eu não sei que há uma lei e eu a quebro, logo eu estou isento, porque eu não sabia que havia uma lei. E como eu falei, às vezes conseguia safar, às vezes não. O Salmo 19, irmãos, ele vai nos falar de algo parecido.
O Salmo 19, lembremos-nos, irmãos, ele está no primeiro livro dos Salmos. E estando no primeiro livro dos Salmos, irmãos, ele está retratando a batalha do rei Messias do Senhor contra os seus inimigos. E tem mais um detalhe aqui especial, irmãos. Depois desse fluxo que nós temos caminhado aqui até o Salmo 17, a partir do Salmo 18 e Salmo 19, nós temos uma leve mudança, ainda com o mesmo tom, com o mesmo tema, mas uma leve mudança. E há um detalhe aqui importante também, irmãos. Eu lembro que quando nós começamos a exposição do livro de Salmos para a igreja, nós dissemos à igreja que nos Salmos há 3 pares de colunas que sustenta todo o saltério em termos do seu tema. O par, lei e Messias. Sempre, irmãos, ou melhor, distribuído no Salmo, aparecem alguns pares de salmos juntos que têm essa paridade de temas. Por exemplo, o Salmo já começa assim, o saltério. Salmo 1, a lei do Senhor. Salmo 2, o Messias. O segundo par, irmãos, está aqui diante de nós. Salmo 18, como nós vimos na última exposição, o Messias. Salmo 19, a lei do Senhor. E esse conjunto, irmãos, nos relembra qual é o tom do saltério e como nós devemos entendê-lo e interpretá-lo. Aqui, irmãos, esse salmo, ele está dividido basicamente em 3 partes. E vão ser basicamente 3 exposições para cada uma dessas partes. Do versículo 1 ao versículo 6, é a exposição, trata daquilo que passou a ser chamado, como nós vamos mostrar para a igreja, passou a ser chamado de revelação geral. Revelação geral. Dos versículos 7 ao 9, é tratado daquilo que passou a ser chamado de revelação especial. E dos versículos 10 a 14, a maneira como o crente responde à revelação de Deus. Então, o Salmo está dividido aqui em 3 partes. Versículo 1 ao 6, revelação geral. Versículo 7 ao 9, revelação especial. E versículo 10 a 14, como o crente deve responder a essa revelação. Essa dinâmica, irmãos, daquilo que nós estamos chamando de revelação geral e especial, é tal que na história da igreja também ficou conhecido uma pequena ilustração para nós entendermos o que o Salmo 19 está nos ensinando. Ele está tratando de 2 livros que Deus publicou diante da humanidade. 2 livros publicados para que todos possam ler e ter acesso. É sobre esses livros, irmãos, que nós vamos tratar aqui. Os livros que tratam da revelação de Deus. Veja comigo primeiro o versículo 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo começa, irmãos, falando da glória de Deus, que é proclamada e anunciada pelos céus. Note bem a linguagem, irmãos, que está sendo usada aqui. A glória de Deus é proclamada e anunciada pelos céus. O Salmo diz, irmãos, sobre proclamar e anunciar. Mas anunciar o quê? A glória de Deus. E nós já vimos o que é a glória de Deus em outras ocasiões. É aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. É daí que vem, irmãos, a ideia de revelação. Algo está sendo passado. Não apenas isso, veja o versículo 2. Essa é a linguagem do Salmo. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. O Salmo começa nos ensinando, irmãos, que as obras de Deus, mais especificamente aqui, os céus, revela Deus. Aqui, irmãos, o Salmo está tratando de 2 coisas, como nós vamos ver nesse primeiro momento, nesse primeiro livro. Primeiro, os céus e os firmamentos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A dinâmica do dia e da noite, um dia discursa outro dia, uma noite revela outra noite. A dinâmica do sol, que vai pelo seu percurso e percorre todo o céu, obviamente falando aqui na linguagem da maneira como nós enxergamos o movimento do sol. O tempo todo, a primeira parte do Salmo nos mostra que a glória de Deus é vista, é revelada. Aquilo que estava oculto foi manifesto pelas obras da criação
e da providência. A obra da criação, irmãos, lembremos-nos, é aquela pela qual Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias, a partir do nada, pela palavra do seu poder, e tudo muito bom. A obra da providência, a maneira muito sábia e santa e poderosa de Deus governar e preservar o mundo e as ações de todas as suas criaturas. Essas duas obras revelam, proclamam, anunciam, gritam a glória de Deus para a humanidade. Assim, irmãos, primeira coisa que a gente aprende aqui que o Salmo está nos ensinando é que pelas obras da criação e da providência nós temos uma revelação de Deus. Mas, queridos, como é que se dá essa revelação? Aí vem o versículo 2. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Esses versos aqui respondem, irmãos, como é que se dá essa revelação? E aí, Davi faz um trocadilho belíssimo aqui diante dos nossos olhos. Como é que Deus revela-se por esses meios, pela criação e pela providência? Não tem palavra, não tem som, mas há discurso, a revelação, se ouve a voz. Que linguagem, irmãos? Uma linguagem paradoxal de propósito, queridos. Porque você não está lendo um texto nos céus, mas é tão claro que é como se os céus estivessem abrindo a boca para os homens e falando: há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há uma letra proclamada nos céus, mas há uma infinidade de textos que ele não revela. Esse é o trocadilho, irmãos, e é de propósito. Então, irmãos, essa revelação que ele está tratando aqui, esse primeiro aspecto, ela não é por palavras, nem por fala escrita, nem por algo escrito. Essa é a maneira como essa revelação ocorre. Mas há mais uma informação aqui, irmãos, que o Salmo nos dá. O que é que ele fala mais sobre essa revelação? Ela é as obras da criação e da providência. Ela não é feita com palavras, mas se ouve a sua voz. Mas também, irmãos, nos é falado sobre a abrangência dessa revelação. Todos, irmãos, todos têm acesso a essa revelação. Todos têm acesso a essa revelação. Veja o versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Agora veja o versículo 5. Ou melhor, desculpa, o finalzinho do versículo 4. Até aos confins do mundo se ouve a sua voz. Irmãos, essa linguagem aqui é para dizer que há uma abrangência da revelação que está sendo tratada aqui. Todos têm acesso a ela. E usa-se aqui, irmãos, algumas ilustrações, como a do percurso do sol, como a linguagem do dia e da noite. Olha, irmãos, toda a humanidade tem acesso a isso. Todo ser humano sabe que há o sol, que há o dia e que há a noite. Todos, absolutamente todos, irmãos, têm acesso a tudo o que é mencionado pelos céus e pelo firmamento. Todos olham para esse livro e todos se deparam com esses elementos. Ela é abrangente. A ilustração aqui, irmãos, do sol, né? O qual, né, aí pôs uma tenda para o sol, né? No céu pôs uma tenda para o sol, o qual como um noivo sai dos seus aposentos. Que imagem é essa que Davi está colocando aqui? No contexto do povo de Israel, irmãos, quando iria acontecer um casamento, havia um homem e uma mulher comprometidos por palavra, por um pré-pacto, por assim dizer. O noivado não era brincadeira, era algo muito sério. E então, quando chegava o dia em que esse noivo iria se casar com essa noiva, veja, a ênfase sempre na Escritura Sagrada cai no noivo e não na noiva. Não é aleatório isso.
o noivo saía da tenda que ele construía para sua família nova, ele iria percorrendo toda a cidade até chegar à casa da noiva, pegava a noiva e levava para a sua tenda. Por que Davi usa essa imagem aqui? Porque, meu querido, nos dias de Israel, as cidades não eram como Natal, Recife e São Paulo. Eram bem menores. Quase como na dinâmica de um interior. Todo mundo via. Eita, lá vai fulano. Vai levar cicrana, vão se casar. É hoje, é agora. E todo mundo percebia o movimento. Assim como todo mundo vê aquilo que o Salmo está falando, que é a revelação de Deus. Todos, irmãos, podem vir tal pregação em sua própria língua. É uma língua universal. É uma língua que todos os homens têm acesso, não importa qual seja a nação. As diferentes nações, elas podem diferir uma das outras no que diz respeito à linguagem. Mas os céus, irmãos, têm uma linguagem comum que toda a humanidade entende. Toda a humanidade entende o que Deus está querendo falar. Mas ela não é apenas abrangente, irmãos. Veja, a criação e a providência não é por palavras, ela é abrangente, todo mundo, a galera toda tem acesso, mas tem um outro detalhe aqui, irmãos, que o texto fala sobre essa revelação. Ela é constante e ininterrupta. Ela não para. Todos os dias está sendo repetida a mesma revelação. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Um dia discursa a outro dia. Repetidamente, todos os homens são lembrados da mesma coisa. Todos os dias. Todos os homens. Em todos os lugares. Em todas as línguas. Tem acesso a esse conhecimento. Aí vem a segunda imagem. Veja o versículo, por favor. Versículo 5 ainda. E se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. A ideia do herói aqui, irmãos, é a ideia de um guerreiro, né? Quando um guerreiro vai à guerra, ele não sabe o que é que ele vai encontrar em detalhes, mas ele sabe que vai ter um inimigo que ele vai enfrentar. E ele vai resoluto, ele não recua. Ele vai determinado a concluir o seu caminho e a sua missão. Essa imagem que o texto traz para se referir à constância dessa revelação. Ela não para. Ela vai fazer o que tem de ser feito até o último instante, dia após dia, noite após noite. Percurso do sol após percurso do sol. Todos os dias ela vai falar. É por isso, irmãos, que uma forma de resumir tudo isso aqui que nós acabamos de ver é nas palavras de um teólogo inglês do final do século XV para o século XVI, chamado John Boyce. Ele faz uma imagem fantástica, irmãos. Hoje que ele diz: a pregação dos céus é maravilhosa em 3 aspectos. Como pregação constante, durante toda a noite e todo dia, sem intervalo. Versículo 2. Como pregação feita em todo tipo de linguagem, todos os povos, todas as línguas, todas as nações a entendem. Terceiro, como pregação feita em todas as partes do mundo e em todos os púlpitos de todos os locais. Os céus são pastores diligentes, pois pregam em todos os momentos. E são pastores instruídos, visto que pregam com todas as línguas. São pastores universais, visto que pregam a todas as cidades. Por causa dessas características, irmãos, esse tipo de revelação, ou aspecto da revelação de Deus, ficou conhecida como revelação natural, porque ela é aprendida, ela é vista na natureza, na criação, naquilo que é natural, ou revelação geral. Por que geral? Porque é para todo mundo. Todo mundo tem acesso a essa revelação, ela é geral. E aqui, irmãos, esse salmo, essa parte do salmo, nos ensina que Deus se revela nas obras da criação e da providência, e toda a humanidade tem acesso a essa revelação.
Ele se revela e todos sabem. Todos têm acesso a essa revelação. Eu quero mostrar agora, irmãos, para vocês isso na Escritura Sagrada e como isso impacta as nossas vidas. Essa verdade que esse salmo fala aqui belamente, é tão belo que quando você tira uma foto viajando no avião ou andando no carro de um pôr do sol nascendo, qual é o versículo que você coloca? Os céus proclamam a glória de Deus e firmamente anunciam as obras das suas mãos. Está aqui nesse salmo de forma bela, mas toda a Escritura fala a mesma coisa. Vem comigo para Mateus 5, por favor. Mateus 5, capítulo 5, versículo 44. O Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Em uma palavra, todos recebem isso da parte de Deus. Ainda, venha para Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo pregando o evangelho aos atenienses, em Atenas. Ele lembra algo parecido. Veja o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos, a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas também têm dito, porque dele também somos geração. Ele foi pela sua providência colocando tudo no lugar, e Paulo diz, para que os homens pudessem buscá-lo. Ao constatar a providência, eles deveriam buscá-lo. E ele se deu a conhecer nessas coisas. Só que de forma ainda mais clara, irmãos, vem aqui para Atos, capítulo 14. Volte um pouquinho, versículo 17. 16 e 17. Paulo também pregando o evangelho agora em outra cidade chamada Listra, ele disse, o qual Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Mais uma vez, irmãos, e Paulo usando isso na pregação, pela providência. Deus fez com que os homens soubessem que ele existe. Quando ele enviava chuva, quando ele faz nascer o sol, quando ele dá respiração, quando ele dá vida, quando ele dá colheita, quando ele dá alimento, quando ele dá cada coisa à humanidade, ele está dando um testemunho de si a todos. Todos. Só que, de forma ainda mais clara, irmãos, venha comigo para Romanos, capítulo 1. Um texto do Novo Testamento que é correlato a esse do Salmo 19. E não tem como nós expormos essa primeira parte do Salmo 19 sem nós nos atentarmos ao que está aqui ensinado também em Romanos 1. Porque ele nos traz uma visão ampla do uso que o Senhor está fazendo essa revelação aqui descrita no Salmo 19. Veja, por favor, o versículo 18. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela. Eu vou aqui fazendo os destaques, tá bom, irmãos? Preste bem atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto,
entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você percebeu as ênfases do texto? Irmãos, toda a criação grita: Deus! Deus Todo-Poderoso, Deus autoexistente, Deus que sustenta tudo e que é sábio. A sua existência e alguns dos seus atributos, irmãos, são patentemente colocados diante dos olhos dos homens, queridos. Não há, usando a linguagem aqui de Cornelius Van Til, não há um só fato no universo que não conduza a Deus. Tudo conduz a Deus. Tudo. Os céus, irmãos, declaram que eles não são seus próprios criadores, mas que são feitos por um Deus infinito, incompreensível, onipotente, eterno, bom, glorioso, sábio. Eles estão dizendo o tempo todo isso, irmãos. Aí você percebe, irmão, que lidar com a existência, com a nossa vida, ou lidar com os fatos do universo, sem pressupor ou sem conhecer o Deus que os criou, o Deus que se revela na Escritura Sagrada, é errar gravemente. Meu querido, um analfabeto lê melhor do que um homem que olha para os céus e não reconhece a glória de Deus. Um analfabeto lê melhor do que um homem que olha para a criação e para a providência e não reconhece a glória de Deus. Ninguém deixa de ter acesso a essa revelação, queridos. Todos são notificados. E isso é indispensável aqui para o uso que Deus faz da revelação geral no Evangelho. É indispensável, irmãos. Então não há o que negar. Há uma revelação. A questão de embate, irmãos, que surge no meio dos crentes, infelizmente, é sobre a capacidade do ser humano de compreender e de ter dela o conhecimento necessário, ou até mesmo o uso que é feito desse conhecimento, irmãos. E aqui eu quero mostrar sobre isso também agora. Os céus proclamam a glória de Deus, mas o homem é capaz de compreender? Então, as Escrituras são claras, mais uma vez aqui sobre isso, irmãos. Elas dizem que o ser humano não apenas se tornou, ele era capaz, mas ele se tornou incapaz de conhecer a Deus corretamente através dessa revelação por causa da queda, mas também diligentemente se opõe a essa revelação e tenta suprimi-la. Não há nenhum problema na revelação, irmãos. Não há nenhum erro, nenhuma falta, nenhuma falha, nenhuma deficiência na revelação geral. Ela, desde o princípio da criação, grita a mesma coisa, repete todos os dias a mesma coisa. Não há uma falta nela. O problema não é esse, irmãos. A revelação ela vai cumprir o seu propósito. Ela está aí. Mas a questão, irmãos, é que o ser humano, ele não apenas se tornou cego, como ele cerra os olhos, ele fecha com todas as suas forças para não ver. Quer ver? Efésios capítulo 4, versículo 17 e 19, por favor. Paulo falando sobre os ímpios, ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais,
tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, um ponto aqui básico do evangelho: todo ser humano se tornou pecador. Não foi uma parte, não, da humanidade. Não foi uma parte da existência do ser humano, não. Tudo o que o ser humano foi corrompido pelo pecado, de forma que tudo nele é reprovado pelo Senhor. E que nada nele é capaz de agradar a Deus. Corrompeu-se a alma, corrompeu-se o corpo, corrompeu-se a vontade, corrompeu-se os desejos, corrompeu-se a razão, corrompeu-se a capacidade de interpretar corretamente as coisas. É isso que significa depravação total. Não há livre-arbítrio, mas não há uma razão inata e boa e pronta para usar mais no ser humano. Quer ver? Mais uma vez, Romanos 1. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha o que Paulo fala, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, se tornaram um zero à esquerda. A linguagem é essa. Se tornaram nada, piores do que bestas, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, ou seja, achando que são sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em coisa semelhante à criação. Como Calvino disse, irmãos, embora circundados como uma luz tão vívida, somos, não obstante, cegos. Essa esplêndida representação da glória de Deus, sem o auxílio da palavra, de nada nos aproveitaria, ainda que ela seja para nós uma audível e distinta proclamação a soar em nossos ouvidos. Eles não apenas, irmãos, nós não apenas nos tornamos incapazes, não apenas isso, mas nós temos prazer em nos opor a essa revelação. Paulo começa assim, Romanos 1. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ela se revela, não é? Aí Paulo fala, só que esses homens detêm a verdade pela injustiça. A palavra no grego aqui, irmãos, parece deter, eles se afastam dela. Eles querem impedir, eles querem suprimir que ela fale. Como um sequestrador, quando vai sequestrar alguém, uma das coisas que ele procura fazer é silenciar aquela pessoa, para que os gritos dela não lhe condenem o seu pecado de sequestro. Assim faz o homem. Ele faz de tudo para silenciar a revelação do Senhor. Já falei para a igreja inúmeras vezes, um ateu, um homem que se gaba da sua razão, ele não é muito racional. Ele tem um desejo ali por trás dominando o seu coração. Ele quer silenciar a revelação de Deus para que ele possa se entregar à sua injustiça. A sua injustiça. Se os fatos do universo, a Bíblia está dizendo que os fatos do universo gritam Deus, qualquer homem que lide com os fatos do universo e não reconheça isso, não tem que ter dúvida não, querido. Ele está errado. Ah, mas ele usa a metodologia assim, é um homem imparcial. Se você pensar assim, você é tão tolo quanto ele. As escrituras são claras, irmãos. O homem não é apenas incapaz. Ele quer silenciar essa revelação. Como então nós podemos entender ela, irmãos? Duas condições. Deus tem que regenerar a nossa alma. E ele tem que lançar luz pela sua palavra. Se um homem quer entender a criação, ele tem que ser regenerado e tem que se voltar para a palavra de Deus. Conforme David Dixon falou, embora sua glória seja exposta a todos os homens, ainda assim apenas os filhos iluminados de Deus é que podem observá-la de forma apropriada. E aqui, irmãos, fica patente para nós a tolice, mais uma vez, tanto da idolatria quanto do ateísmo. Ele é tolo. É absurdo, irmão. Não é razoável. Não é uma possibilidade. É possível. Veja só, é tão difícil, né? Crer nas coisas de Deus, porque tem que ter fé e tal.
Não é assim, querido, que a Escritura está falando sobre a revelação do conhecimento de Deus. É absurdo o ateísmo. É uma das coisas mais tolas que um homem pode fazer. É como olhar para o sol ao meio-dia e dizer, não há sol no céu. É como estar na chuva, estar se molhando todinho e dizer, eu estou seco. É uma bestada uma pessoa que fala um negócio dessa, né? Pronto. É igualmente tolo quem pensa sobre Deus dessa forma. Quem vendo a glória de Deus opta por adorar ídolos, falsos deuses. Se o pior cego, queridos, é aquele que não vê, como diz o ditado popular, então, muito mais pior de ruim, se vocês me permitem essa redundância. É o homem que, olhando para qualquer parte da criação, não contempla o Criador. O que é impossível, irmão, de se não contemplar. É o vulgo se faz de besta, não é? Fala assim, fulano sabe a coisa, está se fazendo de besta, é? Esse tá. Está aqui, para todo mundo ver. Quando você contempla o céu, meu querido, o que é que você vê? O que é que você tem contemplado? Você se perde no material? Ou você consegue olhar para aquilo que está mais gritante, a glória de Deus? Mas a última coisa aqui, irmãos, que esse salmo nos ensina de forma prática, junto com esse texto de Romanos 1, é o uso da revelação geral no Evangelho. Essa revelação, irmãos, ela tem um uso muito claro aqui para o Evangelho. E ela tem uma íntima implicação na relação moral e espiritual dos homens com Deus. Depois, no Romanos 1:20, depois de falar que os atributos de Deus são visíveis na criação, atributos como o seu eterno poder, a sua própria divindade, a sua existência, Paulo termina dizendo assim, por isso, tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Após a queda, irmãos, a revelação, mesmo que nós tenhamos nos tornado incapazes e mesmo que nós nos levantemos contra ela, ela continua cumprindo o seu papel, agora um papel condenatório. Ela está tornando toda a humanidade indesculpável. Indesculpável. Eles não terão desculpas para apresentar no juízo. Lembra do Cristo feminino? Quando fazia alguma coisa, o pai vinha, papai, eu não sabia. Ah, tudo bem, meu filho. Não. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, ah, Senhor, eu não sabia da tua existência. Eu não tive acesso à Bíblia para saber que o Senhor existia. Ah, o Senhor tem que concordar que é difícil demais, né? Reconhecer que o Senhor existe, porque não dá para ver o Senhor. Aos que disserem isso, Deus vai dizer, queridos, eu me revelei de forma clara e acessível a todos. O céu e o sol sobre sua cabeça, o ar em seus pulmões, o alimento em seus estômagos, a gravidade mantendo tudo em seu lugar, as leis fixas funcionando continuamente, cada célula, cada molécula, cada estrela, tudo em minha criação e em minha providência gritava aos seus ouvidos a minha existência, o meu poder e a minha sabedoria. A minha voz, por essa revelação, soou estrondosamente, mais alto que o mais alto trovão que você já pode ouvir. Como você pode se apresentar diante de mim e dizer que não sabia? Você não apenas teve acesso à informação, mas fez questão de trabalhar para suprimi-la e ignorá-la. Você não é apenas indesculpável, você é gravemente indesculpável. Ah, irmãos, que perigo há em desprezar a revelação geral. Que perigo há, irmãos. Despreze que um escorpião está debaixo do seu pé e que a víbora mais peçonhenta está enrolada no seu pescoço. Mas não despreze a revelação geral. Aqui, queridos, veja o que o Senhor fala em 2 Tessalonicenses.
capítulo 1. Versículo 8, falando sobre o juízo, sobre a volta do nosso Senhor. Paulo diz, ele vai vir em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Por que ele vai poder fazer isso com todos os que não conhecem a Deus? Há uma cultura, irmãos, por causa do arminianismo no meio evangélico, que pensa que por alguma razão, índios, pessoas incautas, pessoas que não ouviram a pregação do evangelho, pessoas incapazes, todo tipo de limitação que se coloca, essas pessoas vão ter um acesso full, free, livre ao céu. Pode chegar, fica tranquilo, vocês também não tiveram pregação mesmo, pode vir, entra aqui no reino, não tem problema não. Mas não é só por Jesus, não? Não, vocês não conheceram, fiquem à vontade. É assim como muitos lidam com isso. Ah, mas é injusto da parte de Deus condenar ao inferno aquela tribuzinha de aborígene lá no meio da Austrália, aquele povinho lá no meio da África, aqueles índios no meio da Amazônia que nunca nem ouviram a pregação do evangelho. Nós devemos pregar o evangelho a todos, meu querido, para a salvação. Mas ninguém vai ser indesculpável se não ouviu a pregação. Porque todos tiveram acesso ao primeiro e mais básico conhecimento do evangelho. Deus existe. Ele é poderoso. Ele é sábio. Ele é bom. Mas tendo conhecimento de Deus, preferiram adorar aos falsos deuses, a criação ao invés do Criador. Ninguém vai ser, irmão, indesculpável. Ninguém vai poder apresentar desculpas diante de Deus. O conhecimento está para todos. A revelação geral, irmãos, como toda revelação, ela visa nos conduzir a Cristo. Pois embora, irmãos, a revelação geral ela seja insuficiente para dar um conhecimento salvador de Deus, e embora hoje, depois da queda, ela cumpra um papel de tornar os homens indesculpáveis, ela ainda assim é instrumento para o evangelho. Porque, queridos, ninguém ouve a mensagem do evangelho olhando para o céu. Ninguém vê. Deus entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê possa ter vida. Não está escrito isso no céu. Mas, quando se olha para a criação e para a providência, e se constata que há o Deus poderoso, invisível, sábio, os homens devem se voltar para ele. E logo os homens vão perceber: como é que eu me relaciono com esse Deus? Como é que eu posso conhecê-lo mais? De forma mais profunda? Então eles vão perceber que essa revelação é insuficiente e buscarão um caminho oferecido na palavra escriturada. O sol, irmãos, no firmamento, ele manifesta que há um Deus todo-poderoso. Mas o sol da justiça, Cristo, revelado na palavra, ele revela que há um Deus perdoador, justo e misericordioso. Aqui cumpre-nos, irmãos, primeiro colocar diante dos nossos olhos a glória de Deus na sua criação. Não nos lancemos, irmãos, ao exercício de contemplar nada na criação sem nos maravilharmos com o Deus que criou todas essas coisas. Que é a constatação da coisa mais ínfima, de uma molécula, de uma célula, do funcionamento do corpo humano, até as coisas mais grandiosas dos astros no universo. Leve o nosso coração a louvar e a exaltar esse Deus Criador. Que nós não lidemos de forma indiferente com a criação, irmãos. Depois que você vai, quando você vai a um lugar belo a primeira vez, você fica boquiaberto, né? Você fica, que coisa lá, que coisa maravilhosa, que coisa linda. É foto para lá, é foto para cá, e posta aqui, posta ali. Aí depois vai a segunda vez, é bonito. Terceira vez, quarta. Que essa indiferença jamais tome conta do nosso coração ao olharmos para esse livro de Deus, irmãos.
que sejamos sempre tomados por louvor. Segundo, quando você for pregar o evangelho a alguém, eu falo em nome de Cristo isso, irmão. Não comece pregando o evangelho pressupondo que ele está certo, de que é difícil contemplar a glória de Deus nas coisas criadas. Comece com o que a Bíblia está falando. Você está todo errado em não contemplar essa glória. Não comece pressupondo que, vamos pensar aqui que não há um Deus. Eu quero te mostrar aqui por argumentos racionais de que há um Deus. Não, meu querido. Você não vai chegar nesse Deus do Evangelho. Comece com o fato. Os céus está proclamando a glória desse Deus. Quer ver? E terceiro, se você não crê no Senhor, e você continua usando esse argumento, e que é difícil demais crer nele, ou você acha que vai poder chegar lá no juízo e apresentar alguma desculpinha besta para a sua não crença, o Senhor está te dizendo hoje, não continue por esse caminho. Não há desculpa. Está ali o céu. Está ali o sol. Está aí o ar no seu pulmão. Está aí você existindo. Isso já é testemunho de Deus contra você. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Amém. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua revelação, sem a qual nós não poderíamos saber, Senhor, que tu existe. O Senhor se dá a conhecer a nós, Senhor, pelas obras da criação, e nós te louvamos por isso. Porque todos, Senhor, têm acesso a isso. Obrigado, Senhor, porque então o Senhor nos alcançou de forma especial. E não apenas nos deu, Senhor, a contemplar o céu, mas nos deu também a contemplar o teu Filho, Senhor, na palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Faz-nos sempre, Senhor, olhar para a tua grandeza na criação e te louvar, como esse salmo o faz, louvando o Senhor pela tua glória na criação, Senhor, e na providência. Nos abençoa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.